Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Cura do Corpo através da Cura da Alma. E hoje trago alguém que vamos falar de tanta coisa. Vamos falar de fitness, vamos falar de evolução do fitness ao longo do tempo, vamos falar de cancro de mama, vamos falar do papel da mulher, vamos falar, se calhar outros temas vão surgir, vamos deixar mesmo fluir a conversa porque vamos trazer aqui mesmo muita informação que acho que nos vai ser super útil. E é com enorme prazer que eu trago a Margarida Ferrão. Olá! Olá, obrigada pelo convite. Obrigada por estares aqui. Olha, Margarida, Obrigada nós pelo não nos convite. conhecemos pessoalmente, Pois não. mas já são para aí uns 10 aninhos, mais ou menos, que nós nos conhecemos via online. Foi quando eu estava à procura de trabalho em Londres. Exatamente. Talvez mais, porque eu tive 10 em Singapura, já estou há um na Arábia Saudita, portanto, acho Então, que talvez um bocadinho mais, exatamente. Nós nos é, conhecemos pessoalmente, é mas verdade, é a única coisa que falta. é Conhecermos verdade, pessoas que trabalhamos em comum, sem dúvida. tivemos género. Então eu vou passar a apresentar a Margarida. A Margarida trabalha no fitness há muito tempo, portanto já vamos perceber esses pormenores todos. Portanto, é alguém que eu super admiro e que tenho como referência na área do fitness. Está mais ligada à área do Pilates. Se eu disser alguma coisa de errada, tu corrige-me. Está mais ligada à Ok. área do Pilates. E isto é daquilo que eu sei, que eu conheço a Margarida. Se eu perguntasse assim, quem é a Margarida, como é que tu defines? Uma pessoa normal que gosta do que faz e efetivamente eu diria que sim, trabalho no fitness desde sempre, mas se calhar definia mais como alguém ligado ao movimento e à atividade física do que ao fitness. Ahm, Embora tenha sempre trabalhado na indústria do fitness, mas é mais um mindset de educar pessoas para o movimento, em vez de treinar pessoas para perder peso ou para terem a barriga lisa. Pronto, eu Já vamos perceber. posiciono-me mais nessa dinâmica. Já estás no fitness há quanto tempo? Temos que fazer as contas. Ah, Consideramos, desde que comecei a trabalhar em part-time, eu Sim. comecei a trabalhar a dar aulas de grupo, eu comecei a dar aulas de grupo no meu segundo ano da faculdade, portanto eu tinha 19 anos, Uau. numa associação desportiva em Cascais, ao final do dia, aquelas aulinhas de manutenção e de aeróbica e de step. Ah, que era assim aqueles part-times que todos os estudantes da área do desporto tinham. Uns eram mais, os que estavam mais ligados ao treino, provavelmente eram treinadores de natação nas piscinas ou de natação para crianças. Pronto, e eu estava menos ligado ao treino, comecei a dar aulas És da aí. FMH? Faculdade de Motricidade Sou Humana? da, sou da Ok, FMH, ok, exatamente, ok. exatamente. E depois havia um outro grupo que era um bocadinho o grupo que estava a começar o fitness em Portugal, né? Porque basicamente não existia na altura, que estava a começar o fitness, o que existiam eram ginásios muito do bodybuilding e de musculação, e depois havia estas associações, que normalmente eram as associações desportivas e recreativas dos bairros, que organizavam estas aulas de grupo, maioritariamente com as senhoras, e era basicamente isto. Eventualmente, nessa altura, na Estamos a área falar de mais de 30 Cascais, anos em termos de fitness? estamos, Ok, estamos, ok. Isso é estamos, tipo excelente porque dá aqui um peraí, panorama. era 30, 40, 30, 49, estamos a falar há 32 anos. Uau, quase a minha idade. Uau, uau, isso é Estamos a falar há brutal. 32 anos. Havia
um ginásio em Cascais, de uma pessoa de referência no fitness em Portugal, que era o ginásio da Alice Rodrigues. Eu não me lembro Alice exatamente como é que Rodrigues, se super chamava, conhecida. eu acho que era Fitness Academy ou qualquer coisa, que era um ginásio ao pé do Hospital de Cascais. Acho que já havia um crack ou um super crack, Mega crack? mega crack, havia já assim qualquer Isso coisa. é em Lisboa, não é? Havia em Lisboa, havia Já em havia Homes Oeiras. Place? Não, 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 não. Ok. Ah, e estamos a falar em 88, 89. Quando eu nasci. Ok, olha, Ah, nós já vamos lá a isso. bem, Vamos, bem, vamos já. começar desde o início. Quem é a Hum. Margarida, tipo, quem era a Margarida pequenina? O que é que tu te lembras da Margarida, tipo, criança? Ah, És natural de onde? passar. Eu sou natural de Coimbra e São depois Joséense. vivi até aos meus. Exatamente, vivi até aos meus. Acho que até aos 8 anos na Milhada, na Terra do Leitão. Ok. Depois os meus pais mudaram-se para outra área, outra vila que era cidade agora, que era a Anadia. E depois eu quando fui para o 10º ano, acho que ainda se chama 10º ano nos dias de Sim. hoje, voltei para o Liceu Dona Maria, fui para o Liceu Dona Maria em Coimbra, porque ia para a área de desporto e portanto tinha que ir, nem todos, muito poucos liceus na altura tinham área de desporto, tinhas de fazer área de desporto no 10º, 11º, para te candidatares depois à FMH. Muito poucos liceus tinham área de desporto e portanto então, entretanto, depois voltei para Coimbra para estudar no Liceu da Ana Maria. Onde Ah, nasce, onde desporto, nasce a sim. tua paixão pelo desporto? Não, 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 eu já fui para desporto por isso, portanto, eu já escolhi a opção de desporto no 10º ano para entrar para a FMH. Ah, eu não sei de onde é que vem a ligação com o desporto, vem tão lá de trás que eu não te sei identificar. Sempre Ah, fizeste atividades, tipo, tiveste ligado a alguma modalidade sempre, esportiva? a todas e a mais alguma. Lembro-me sempre houve muitos jornais lá em casa, jornais normais, diários e muitos jornais desportivos. Sempre se viu muito desporto lá em casa, sempre se ah, hum, promoveu o desporto e a atividade física lá em casa. A minha mãe era enfermeira, o meu pai era a minha mãe era, pois agora já está reformada, era enfermeira, o meu pai era vendedor, mas sempre se promoveu muito a atividade desportiva. Sempre me lembro de haver jornais desportivos em todo lado, lá por casa, em tudo que era canto. Sempre me lembro-me de ir termos bicicletas já de ciclismo e uma das atividades do fim de semana era ir a fazer grandes voltas de bicicleta com o meu Em pai, mas família? grandes voltas. Não, 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 a minha mãe não se metia tanto nas aventuras. A minha mãe promovia, mas só se tornou uma praticante regular de atividade física aos 55 anos. A minha mãe era a Uau. típica, minha mãe era a típica sócia do clube que inscreve-se, vai os primeiros 3 meses e depois desaparece. E depois volta-se a inscrever em setembro, vai os primeiros 3 meses e depois desaparece. Inscreve-se, larga as amigas todas e depois a partir do terceiro mês desaparece porque apareceu isto e mais aquilo e depois é o verão e depois volta-se a inscrever em setembro. Isto foi o padrão de vida da minha foi o padrão de atividade física da minha mãe até aos 55 anos. Aos 55 anos há ali um clique e nos dias de hoje faz atividade física todos os dias, 7 dias por semana, e há 2 dias que faz duas, porque tem aulas de hidroginástica. E, portanto, quando Uau. tem aulas de hidroginástica, faz as caminhadas de manhã e faz as aulas de hidroginástica à tarde. Mas só aos 55 anos é que isto se tornou uma religião e nos dias de hoje tem tudo em casa. Não utiliza muito em casa, mas tem tudo, desde passadeiras, bicicletas, elásticos, bossos, tem um mini ginásio em casa, que utiliza de vez em quando porque ela gosta mesmo é de andar na rua e de contacto social, que é uma coisa importante no fitness. Mas se não tiver mais solução nenhuma, como foi, por exemplo, a situação do Covid, ela Uhum. usa o que tem em casa, mas não deixa de se mexer. Portanto, isto tinha ela 55, quando houve este clique, nos dias de hoje tem 77, a caminho dos 78, Uau. e o registro é o mesmo. Portanto, eu sempre me lembro do desporto. Tinha um tio que era praticante de atletismo no Sporting,
Portanto, havia Profissional? este. Tipo atleta profissional? Semi? Não, ele não era atleta semi-profissional, porque ele Ok, sempre teve um emprego. Portanto, ok. ganhava algum dinheiro, participava em provas, mas na altura, estamos a falar há 40 anos atrás, mais, Uhum, pois, há 40 anos uhum, atrás, uhum. na altura não havia dinheiro para pagar a atletas profissionais. Nós Sim, estamos a falar na geração antes do Carlos Lopes, portanto, o Carlos Lopes e o ok. Fernando Fleury Mamed foram a primeira geração de atletas profissionais na área do atletismo. Antes deles não havia atletas profissionais, era os mesmos que competiam como profissionais, todos tinham empregos. E ele tinha o emprego dele, mas pronto. Pronto, havia também essa ligação, pronto, e Então tu lembro-me da sempre minha soubeste mãe que querias ir para a área de sempre, desporto. sempre. E fitness, o Havia, fitness, sabias também que era a área do fitness ou depois isso não, surgiu? não, foi completamente um bocadinho por acaso, não sendo por acaso. Portanto, eu sempre tive duas coisas, sempre foi a área de desporto a prioritária. No meio disto tudo, a minha mãe inscrevia-me em tudo: ginástica acrobática, karatê, natação. Portanto, eu fiz tudo um bocadinho. Houve algumas coisas que eu fiz mais a sério, ahm, mas um bocadinho mais a sério. Outras que foi só mesmo para ir e ver, experimentar e depois passar à próxima. Mas basicamente toquei um bocadinho em tudo. Sempre foi o desporto, nunca foi outra coisa. Quando eu entrei para a faculdade, era o desporto numa área que era a educação especial e reabilitação, que era uma área abrangente que tocava na atividade esportiva desde deficientes profundos até problemas sociais como toxicodependência, alcoolismo e dependências de substâncias e a utilização do desporto nos processos de reabilitação. Foi aí que eu fiz o meu estágio, na altura, na prisão de Caxias, no Uau, que Instituto em São Domingos de interessante. Rana, e no Centro de Estudos Judiciários, portanto, no centro de estudo onde se formam os juízes. Mas isto já foi há muitos anos. Não havia dinheiro para pagar técnicos efetivamente, não havia dinheiro para pagar técnicos para desempenhar essas funções. Nós sabíamos que quando acabássemos o curso eventualmente não tínhamos emprego. Bom, não tínhamos emprego porque não havia orçamentos nas instituições, nem há. Usar o desporto para resolver problemas. Também crianças que vinham que estavam institucionalizadas porque era a melhor solução para elas, porque as famílias eram completamente disfuncionais. Utilizar o desporto e a atividade física para resolver problemas em vez de andarem à pancada uns com os outros, que era a Como maneira foi como a eles tua resolviam os problemas. experiência? A experiência é fantástica, não tínhamos era saída depois dali. Porque fizemos o estágio o estágio correu lindamente, ah, com uma professora Margarida Gaspar de Matos, que é um nome de referência nos dias de hoje em todos os estudos da adolescência em Portugal. O estágio correu lindamente e a experiência foi absolutamente fantástica. Foi uma experiência também gira, porque foi a primeira vez que as 4 estagiárias do departamento eram todas mulheres e nós tínhamos que lidar com miúdos do sexo masculino e, portanto, sempre houve aquela coisa, quando estes miúdos estão todos que vêm da prisão de Caxias, do Instituto Padre António Oliveira, que é o anexo à prisão de Caxias, onde eles estão institucionalizados com menos de 18 anos. Quando eles vêm para a FMH, é preciso uma figura masculina com eles no balneário, porque pode acontecer tudo, podem partir coisas. Eles vinham à faculdade, vocês não iam aos estabelecimentos prisionais. Havia as duas Ah, coisas. A prisão de Caxias, com os miúdos da prisão de Caxias, eles iam à faculdade e nós íamos à prisão. Com os miúdos do Centro de Estudos Judiciários, nós íamos ao CEF, que é na Sevelha, por trás da igreja. Nós íamos lá. E era a segunda era a Escola Secundária de Carcavelos. Eu estava ali a pensar, era o Instituto Padre António de Oliveira e havia o Instituto São Domingos de Benfica, que era o mesmo da prisão de Caxias, mas para o sector feminino. A esses nós íamos lá também. Portanto, era uma mix. Eles vinham à faculdade para fazer atividades de tipo judo, atividades que exigiam instalações específicas para serem praticadas, e nós também íamos às instituições. Portanto, acontecia as duas coisas. na tua Quando eles opinião, vinham ali, conseguiste ver diferenças no comportamento dessas pessoas? Achas? não, o comportamento era o mesmo, tinha muito a ver com as pessoas que estavam a lidar com. Eu acho que
o comportamento não mudava com o sítio onde eles estavam, eventualmente podia mudar com as pessoas com quem eles estavam. Connosco foram sempre impecáveis. Houve ali um momento de tenso, um bocadinho de preocupação, porque quando eles iam à faculdade, por exemplo, como nós éramos 4 estagiárias mulheres, não havia ninguém que pudesse ir para o balneário masculino com eles. Portanto, houve logo aquela ponto de interrogação. O que é que vai acontecer naquele balneário? Eles vão trepar, vão torcer as torneiras, vão arrebentar os cacifos. Não era tanta questão de roubar ou essas coisas, não era isso que estava em causa. A maior parte dos miúdos estão institucionalizados porque há uma série de crimes associados e eles ainda são menores. Mas não era tanto por eles roubarem, mas era tipo, vão arrebentar os cacifos, porque são miúdos que naturalmente têm tendência para o disparate. Tipo, vão roubar as torneiras, vão entortar os canos, vão... Isso aquelas aconteceu? coisas de... Não, nunca. Foi o melhor ano de comportamento. Uau! O que nos Interessante. leva quase um bocadinho para as teorias da gestão nos dias de hoje. Interessante. Responsabilizar as pessoas e fá-las accountable pelas ações delas e deixa-as ir, não sejas micro-mentor ou micro-manager. Portanto, foi interessante, Tens foi o melhor ano de Diz. comportamento dos grupos. Tens A nível de conhecimento comportamento, de algum projeto atual desses a acontecer em Portugal? não faço muita ideia, nem sei como é que está estruturado nos dias de hoje na faculdade, porque nós estamos a falar de um tempo em que os cursos de licenciatura eram 5 anos. Ok. Ok, Estamos a falar portanto, nós de há passávamos, 30 e qualquer coisa anos atrás, sim. exatamente, nós passávamos 4 anos na faculdade E o último ano a era ter estágio? aulas e o último ano era o estágio integrado, em que Ok. nós andávamos para a frente e para trás a dar aulas, a fazer seminários, a fazer trabalhos, a fazer as teses, íamos à faculdade, não tínhamos aulas, tínhamos algumas aulas na faculdade, mas basicamente tínhamos reuniões na faculdade para preparar os trabalhos, fazer as teses de licenciatura, ter reuniões com os orientadores, mas efetivamente nós próprios não tínhamos aulas. Era o que se chamava estágios integrados. Como havia 5 cursos, os que estavam na via educacional estavam nas escolas a dar aulas, nas escolas secundárias e preparatórias na altura. Nós estávamos nas instituições, o grupo de dança também estava geralmente colocado tipo, na Companhia Nacional de Bailado, no Ballet Gulbenkian, portanto, os de ergonomia estavam normalmente em empresas. E o que é que falta mais? E os do desporto, que normalmente iam fazer o estágio para os clubes desportivos. Ok. Que tinham equipas profissionais, na altura já havia mais profissionalização, já havia alguma profissionalização no basquete, no futebol, claro, no basquete, já havia alguma profissionalização no atletismo, portanto, nós depois éramos colocados nos estágios, consoante as nossas preferências e as escolhas, porque os estágios eram quase também um bocadinho como números clausos. Na minha área havia 10 instituições para fazer estágio e cada instituição tinha 3 ou 4 vagas. Portanto, se depois houvesse tipo 10 pessoas para aquelas 4 vagas, tinha que haver um critério de seleção. E pronto, e era assim que a coisa funcionava. Não sei nos dias de hoje como é que a faculdade, porque nos dias de hoje isto não existe. Está muito diferente. E também não estás lá, pronto, vamos só contextualizar. Exato. Que a Margarida agora está na lá. Arábia Saudita a trabalhar. Pelo que eu sei, já não estás em Portugal, pelo menos há 11 anos. Tiveste 10 anos em Singapura, certo? Sim. Antes disso, estiveste em algum outro país? Não, antes disso, antes dos 10 anos em Singapura, estava a trabalhar em Portugal, mas estava a trabalhar nos Masters Franchises Internacionais, portanto passava muito tempo fora. Passava tipo 2 meses na Índia e 1 mês a Portugal. Então passava aquilo que eu queria saber foi, quando saíste da faculdade, quer que explique um bocadinho como é que foi a tua vida no fitness, nessa altura? Pronto, o que é que tu fizeste, como é que era nessa altura, e depois a tua decisão de sair de Portugal e depois comparando como é que foi o fitness em Singapura e agora que estás noutra realidade que era a Arábia Saudita e comparas isso assim ao longo do tempo. Estamos a falar de uma janela de tempo de 32 anos, é isso? Mais ou menos. Pronto. Quando acabei o estágio, continuei sempre a dar aulas nas associações e
a dar aulas de grupos, que era daí que nós ganhávamos os nossos extras. Quando acabei o curso, há sempre aquela discussão familiar de ter um emprego seguro e para a vida, o melhor era ir dar aulas para a escola. Na altura, ir dar aulas para a escola significava que eu ia ser colocada tipo em Porto Professor de Alegre, Educação Física, é isso? claro, Ok. que eu ia ser tipo colocada em Porto Alegre. Eu disse, eu não fui para essa via porque não quero fazer isso, não faz sentido nenhum ter feito uma via de educação especial e reabilitação e depois ir para a via ensino. Portanto, houve ali um bocadinho uma discussão familiar, como sempre, Tinhas como é normal. 22, 21, 22? Tinha 20, não, tinha 23, eram 5 Ok, anos de faculdade, já tinha ok. 23, eram Sim, 5 ok. anos de faculdade. E eu disse, não vou por aí, eu não quero ir dar aulas para a escola. Isto é o primeiro ponto, eu nunca quis ir dar aulas para a escola normal. Eu não sei lidar muito bem com nem crianças nem com adolescentes. Sei lidar para fazer babysitting e passar 2 horas com eles, mas mais do que isto eu não sei. E acho que para lidar com crianças e com adolescentes é preciso realmente ter uns skills muito específicos que eu reconheço que não tenho. Nem acho que os poderia treinar. Paixão, basta ter ou não ter, é tão simples quanto isso, E não não é? tinha, pronto, É isso. não tinha nem tenho. Isso eu não vou fazer. Ter emprego nas instituições onde nós estávamos era praticamente impossível, porque as instituições não tinham dinheiro para pagar. Não tinham sequer, nem sequer tinham aquelas figuras nos quadros de pessoal. Porque aquelas figuras, estes técnicos de movimento não existem, não existiam. Nós estávamos lá porque éramos estagiários da faculdade, mas eles efetivamente não existiam nos quadros de pessoal das instituições ou eventualmente na legislação, porque estamos a falar de função pública, tudo isto tem que ir ao Ministério e à aprovação. E eu continuei sempre a dar aulas nas associações desportivas, portanto, quando acabei o curso, eu não vou para Porto Alegre ou para o Algarve, nem pensar, portanto, vou ter que arranjar uma solução. E então pensei, ok, qual é a solução? Como eu não vou para a escola, vou ter que arranjar uma solução de outra maneira. E uma das soluções foi dar aulas, mais aulas de grupo, mais aulas de Ok. aeróbica, mais aulas de step, mais aulas de manutenção. E então comecei à procura de mais sítios. E então também começa, entretanto já tinham passado uns 3 ou 4 anos, e então também começam a haver outras coisas. Começam a haver, tipo, os bombeiros do Estoril começaram a ser importantes na área, porque tinham ginásios grandes portanto, começaram a divulgar o fitness. Depois começaram a abrir alguns ginásios, como por exemplo o Bela Vista, em Oeiras, na Quinta do Marquês, e portanto depois começou um bocadinho a coisa a haver mais opções. Foi por aí Depois, entretanto, foste para que ginásio, começaste a dar aulas em ginásio ou ainda não estavas ligada depois passei muito tempo a dar já aulas entre o ginásio dos Bombeiros do Estoril na La Praia, que foi um daqueles primeiros ginásios com piscina, 13 salas para aulas de grupos, sala de musculação. Foi assim uma coisa tipo grande que abriu. Mas entretanto, esta é uma parte que poucas pessoas conhecem. Como eu era, como eu, como eu era uma boa viva e havia uma área que eu gostava muito e dava muito bem com aquele grupo de pessoas, eu tinha basicamente 2 grupos de pessoas com quem me dava, que era o grupo da FMH e era o grupo do IAD, do design de moda. E eram os 2 grupos com quem eu saía à noite e sempre gostei muito de moda. Aliás, as opções eram, se eu não entrar para a faculdade, se eu não entrar para a FMH no primeiro ano, vou subir as notas, mas vou entrar para o IAD e vou começar a fazer design de moda e depois logo se vê o que é que a acontece. sério? Não sabia. Aham. Que giro. E, portanto, e onde é que nós íamos? Espera aí. Estavas a falar do teu E percurso no entretanto, fitness? no fitness, e com esta coisa de andar sempre com a malta da moda, e no Bairro Alto, e no conservatório, com a malta da moda, e do teatro, e do ballet, porque era todo aquele onda artística, eu andava sempre a sair à noite. Portanto, quando eu não pensei, eu não vou dar aulas para a escola, eu vou dar aulas para ginásios, comecei a encontrar mais horas para fazer aulas de ginásios, e entretanto comecei a trabalhar à noite, para ter um ordenado que me permitisse sobreviver. Estás a viver em Lisboa, certo? Nessa altura? Estou a viver em Cascais, nesta altura. Entre Ok. Cascais e Carcavelos. Eu acho que Uhum. estava em São João de Estoril na altura. Ok. Portanto,
arranjei Trabalhar ali à uma noite era combinação. tipo o quê? Quando dizes trabalhar à Era noite? trabalhar à noite, era trabalhar no bar, num bar. A servir bebidas, sim. A servir bebidas, Ok, exatamente. ok. E isto, porquê? Porque toda a gente me conhecia, eu conhecia toda a gente, basicamente foi muito fácil. Eu preciso ganhar. Então, encontrei aqui uma solução fantástica, que era durante a semana dava as aulas de grupo, até porque os ginásios ainda não eram o que são nos dias de hoje, portanto, Uhum, as aulas de grupo eram basicamente ao fim da tarde, as pessoas não uhum. iam treinar às 9 da manhã, não iam treinar à hora do almoço quando saíam do escritório, este conceito ainda não existia. Portanto, os ginásios funcionavam basicamente ao fim da tarde. Portanto, arranjei aqui uma solução que era, dava aulas de grupo ao fim da tarde, de segunda a sexta, e depois sexta e sábado, e às vezes domingo. E à noite trabalhar para o bar para completar o meu ordenado. Ok. Pronto, e depois com o tempo, os Fizeste isso ginásios durante quanto começaram tempo? Conciliaste as duas coisas? para aí, deixa-me lá pensar, 5 anos. Uau! E sim, 93, 92, 93 a 98, mais ou menos. Não era 5 desgastante anos. em termos físicos e emocionais, tipo a carga física de aulas mais o trabalho de noite? Ou nem por isso? Não, porque depois tu tinhas basicamente o dia todo para dormir até às 2 da tarde. Ok, ok. Pronto, depois quando os ginásios começaram a aparecer e começaram com conceitos, é o ginásio ao pé da empresa e as pessoas começam a ir à hora do almoço, Uhum. e o ginásio começa a ter ah, as operações que nós os conhecemos hoje, nos dias de hoje. Então depois, entretanto, começámos a fazer o shift, eu comecei a fazer o shift, porque já não fazia sentido, já não necessitava daquela receita que vinha do part-time à noite para ter um ordenado que me permitisse viver. E depois, pronto, entretanto, começou a, o fitness começou a abrir e, e por aí foi. Um registro que deve ser um registro histórico nos dias de hoje. Na altura, o Brasil era o grande sítio onde se ia buscar tudo. No meu segundo ano de faculdade, porque eu entrei, também comecei logo nas atividades da Associação de Estudantes da faculdade, fiz parte da Associação de Estudantes, da direção da Associação de Estudantes praticamente desde o meu segundo ano até ao quinto, então, estava sempre envolvida em coisas. No meu segundo ano de faculdade, acontece a primeira convenção de aeróbica em Portugal. Estamos a falar 88, 89. Uau! Foi onde? Chamou-se, Em Lisboa? foi na Faculdade de Eletricidade Humana. Foi Oh, feita, foi organizada pela Associação de Estudantes, pela Faculdade e pela Fitness Academy da Alice Rodrigues. Chamou-se Aeróbica Made in Brasil. ok. Não, chamou-se Aeróbica Made in Brasil. Vieram 2 professores do Brasil para nos ensinar o que é que se fazia nos ginásios no Brasil. Um deles chamava-se Leandro qualquer coisa, que eu não me lembro agora o resto. Um veio falar mais da parte prática e dar as aulas e explicar Então, como é que se... foi Como tipo é que se... assim que nasceram as convenções. Foi a primeira convenção. Que Foi a primeira fixe. convenção em Portugal. Veio um para falar de aulas, veio um para dar as aulas e para explicar como é que eram as frases musicais e como é que nós construímos A as coreografias em cima música. da música. Ah, E veio outro para falar um bocadinho mais da parte teórica, da anatomia, da fisiologia, sim. da programação. Um senhor chamava-se Leandro e o outro senhor, toda a gente conhece em Portugal, chama-se André Mantes. Ah, a sério? Foi assim que pronto, o André Mans vivia no Brasil, veio fazer uma convenção a Portugal e depois fica. E até hoje temos a Mans. Portanto, eu não sei o resto da E história, mas pronto, eu não sei os A Mans é tipo a Les Mills, quem não sabe o que é a Les Mills é tipo a empresa internacional assim mais conhecida em termos de aulas de grupo. A Mans é a empresa que opera em Portugal em termos, acho que é a que lidera em termos de fitness, em termos de cursos, e que também representa a Les Mills. Portanto, estamos a falar de uma marca conhecidíssima na área do fitness, tipo, tipo, está lá em É uma cima, é tipo top. escola de formação. Eu não sei exatamente os detalhes, Que mas a interessante. partir daí, a Alice Rodrigues, eu sei só muito por alto, a Alice Rodrigues e o André Mendes começam a trabalhar em conjunto. Ok. Ah, o que é que pronto, não sei exatamente, Depois mas a como é que Alice, surgiu? sim, depois a Alice Rodrigues abre a escola dela, que é o CEF, Centro de Estudos de Sim, Fitness. sim. Foi daí que isto é uma ciência. Aliás,
estamos a falar numa altura em que no tempo da faculdade, nos dias de hoje, tu chegas à faculdade e aprendes tudo. Aprendes gestão de esportes, gestão de Sim. health clubs, gestão não sei do quê, a prescrição de exercício em academia, Preparar aulas, música. preparar. Isto nos- nada existia, nada disto existia. Os cursos de educação física tinham 5 vias profissionais, que era via ensino, eras E para as escolas. ias para as escolas dar aulas, desporto, que eram pessoas que eram formadas mais para trabalhar na área da competição, com atletas, ergonomia, estudo do ambiente de trabalho e das adaptações do ambiente de trabalho para a melhor saúde, dança e educação especial e reabilitação. Academias, ginásios, Ainda não e se como, falava onde, nada disso. não se falava nada disso. Portanto, isto acontece no ano escolar de 88, 89. Uau. Depois eu acabei o curso em 92, portanto isto acontece em 88, 89. E eu lembro-me que na altura eu pensei, isto é uma coisa que eu quero fazer. Embora eu estivesse na área de educação especial e reabilitação, eu disse, isto é uma coisa que eu poderei fazer, ou que isto é uma coisa que eu quero fazer e que eu não me importo de fazer. É que eu gosto de fazer. Pronto, isto foi a primeira convenção. A partir daí, 30 anos depois, estamos onde Sim, estamos. é verdade. Então, depois, onde é que Pronto. surge? Sempre tiveste a vontade de sair de Portugal ou surgiu Ah, naturalmente? eu sempre tive não te vou dizer, assim, não foi uma vontade, tipo, eu quero sair de Portugal porque os ordenados lá fora são maiores, ou as oportunidades. Não, eu sempre disse, ah, eu tenho, eu sou tenho um bocadinho a atração pela aventura, Uhum. ok? E pela vivência e por descobrir o mundo e por conhecer outras realidades e por aprender e por conhecer outras maneiras de viver, goste-se delas ou não. Mas eu agora estou na Arábia Saudita. Ah, Se me perguntarem o que é que eu gosto e o que é que eu não gosto na Arábia Saudita, dava muito pano para mangas. Se calhar gosto menos de mais coisas do que gosto de coisas. Mas a experiência que eu estou a viver na Arábia Saudita é uma coisa que não tem preço. Nem eu nunca vou aprender em livros, filmes, workshops, ou cursos ou doutoramentos. Nem dá sequer para passar para alguém porque uma experiência vive-se, não é? E é exatamente, portanto, mesmo que 90% do tempo, há dias que 95% daquele dia, há alguns dias, 95% daquele dia, mas o que é que me está a dar na cabeça? Tipo, mas porquê é que eu estou aqui? Porque há Então, dias destes, há dias destes. Singapura surgiu tipo assim do nada, Não, contacto. não, em 98 eu fui primeiro, faço uma incursão em Moçambique. Um amigo do amigo, eu fui de férias para Moçambique, entretanto, apresentam-me aos donos do ginásio, à empresa que explorava o ginásio do Hotel Plana, em Maputo. 2 dias depois, estava eu a dormir e aparece um dos empregados da casa a dizer: Menina, 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 acorda, 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 a Dona Cecília está ao telefone. E eu pensei: quem é a Dona Cecília? A Dona Cecília é a dona do ginásio. Então era ela: podes-me vir ajudar, porque eu fiquei sem instrutores. Eu, tipo, são 7 da manhã, o que é que tu precisas? Tu Eu estavas preciso de de. férias. Estava. Mas já tinha sido apresentada a toda a gente na cidade, Ok. porque os meus amigos eram, eram Da área pessoas. do fitness? Não eram pessoas do fitness, Ok. eram empresários e no primeiro dia que eu lá cheguei, eles disseram-me, ok, isto acontece sempre com os nossos convidados e nós vamos treinar. Portanto, quem quiser vir bem, quem não quiser ficar aqui em casa, mas nós não precisamos de ir treinar antes do jantar. E eu disse, não, eu vou com vocês, não vou ficar em casa. Ah, Evidentemente, tipo, vocês vão treinar, eu vou treinar. Ah, e pronto, e fui logo apresentada aos alunos de ginásio, etc, etc, etc. Depois no dia seguinte, foi no meu terceiro dia, portanto fui 2 dias ao ginásio, os meus amigos apresentaram-me aos donos do ginásio, aos instrutores e não sei o quê, e como Maputo na altura era uma cidade, bom, não é uma cidade pequena, mas a comunidade influente, digamos assim,
na cidade toda a gente se conhecia. Ao terceiro dia, em Maputo, recebo um telefonema. Pronto, ok, entretanto, saltei da cama, vesti qualquer coisa, pronto, depois são as coisas de alguns países, o chofer estava à porta para me levar, para me transportar, e lá fui, lá dei umas aulas e depois, pronto, uma coisa arrastou a outra e de repente eu já não voltei para Portugal, fiquei lá uns meses Ah, a tua a primeira dar aulas. experiência foi em Moçambique, não foi em Moçambique. Singapura? Minha Ah, primeira ok. experiência foi em Moçambique, E em tu 98. tinhas ido só passar férias. Eu tinha ido só passar férias. Depois, no fim das férias, vim a Portugal arrumar as coisas e depois voltei para Ok. trabalhar. Ficaste lá quanto tempo? Fiquei lá tipo 9 meses na altura. Ok. Então, Também era muito complicado. Estávamos no pós-guerra. Maputo, não sabia que tinha passado por uma guerra de 2 décadas, acho eu, desde 74 ou antes de 74. Estávamos no pós-guerra. Isto foram, ainda estamos a falar do terceiro mundo mesmo, portanto, ainda andavas num país onde tu vias os buracos nos edifícios da cidade das balas. Portanto, estavam a reconstruir o país porque o acordo de paz tinha sido assinado tipo 4 anos ou 5 anos antes. isto é que é 98? 98, 98. Ah, 98 e eram aquelas coisas, não havia distribuição de gás, tinhas eletricidade e água, mas tinhas que ter o teu próprio gerador e o teu próprio depósito de água, porque nunca sabias quando é que não tinhas eletricidade e água, portanto, quando não tinhas da companhia, tinhas que acionar os teus próprios em casa, portanto, todas as casas tinham um gerador de eletricidade a diesel, que disparava quando ficávamos sem eletricidade da companhia, tinham depósitos no teto, no telhado das casas, que disparavam quando faltava água nas torneiras, portanto, estamos a falar numa cidade em reconstrução pós-guerra. Ok. Portanto, tudo era muito complicado, vistos eram complicados, vistos de trabalhos eram complicadíssimos. Portanto, eu depois fiquei lá à volta de 9 meses e depois voltei para Portugal. Ok. Quando voltei para Portugal, já está o primeiro Homes Place aberto na Quinta da Fonte, o primeiro grande ginásio. E foste para lá trabalhar. Passado uns meses fui para lá trabalhar a dar uma aula de hidroginástica ao sábado, às 5 da tarde. Ok. Eram feitos castings, Para instrutores? sim. Casting, quando falas de casting é tipo uma demonstração de uma aula. Sim, são a maneira como fomos 3 recrutados nesse dia. Então fomos convidados para estar no Holmes àquela hora, naquele dia, com um fato de banho, porque nós íamos para dentro da piscina. Estávamos à volta de 30 instrutores na piscina, se não mais, porque eu só me lembro, eu dei aulas naquela piscina durante anos e a piscina leva 40 pessoas a fazer hidroginástica. A piscina é enorme. A piscina leva 40 pessoas. A piscina da Quinta da Fonte Holmes é toda em vidro, é espetacular. A imagem que eu tenho desse dia era que a piscina estava cheia, que era a mesma imagem que eu tinha das aulas de manhã com as pessoas mais idosas. Portanto, estão para aí 30, 40 pessoas dentro da piscina, no mínimo. Portanto, estávamos todos dentro da piscina e depois estava a Constance, estava a Cristina e estava mais outra pessoa qualquer. E estava a Cristina Jorge, estava a Constance Ruiz e eu acho que estava mais alguém. Estás a falar de dar aula? Eram 3 instrutoras a dar aulas? Não, 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 não. Todos os que estávamos da piscina, saímos da piscina e tivemos 3 minutos para te mostrar o que é que valíamos. Literalmente. Ok. Estão todos os instrutores a Dessas, fazer aula e cada um todos os vai instrutores, saindo. Ok, já basicamente percebi. é assim: estão 3 avaliadores cá fora, sentados, com um board e notas. Isto Estão para parece aí mesmo uma 30 faculdade. instrutores dentro da piscina e de 3 em 3 minutos, Está a isto já rodar. dava uma hora e tal, alguém, uma delas chamava Francisca. É Tu vinhas parecido, cá fora, pá, é pá, mesmo pá, pá. parecido com hoje, como se fazem Yeah. como é que. Ok, já chega, obrigada. Manel, né? E saías da piscina e normalmente tínhamos os calções para não estás ali aos saltos em fato de banho. Próximo. Acabavas, voltavas para dentro da piscina para estás a fazer a aula com o resto das pessoas. E isto, não sei, demorou para aí 1 hora e meia ou mais.
Pronto, e no fim, muito obrigada por terem vindo, podem-se vestir, serão contactados. E pronto, serão contactados, fomos contactados rapidamente. E, e pronto, e para escolherem três. Era assim que se arranjavam aulas antigamente. Para escolherem três pessoas. E se eu lembro, fico a Andreia, não me lembro de quem era a terceira pessoa. E depois eles disseram: pronto, nós o que temos para ti é uma aula ao sábado às 5 da tarde de hidroginástica, Quanto que é que não vocês existia recebiam, se não é inscrição, na altura? melhor que hoje. Mais do que hoje. Portanto, nós estamos a falar de hoje em dia, portanto, quando eu saí de Portugal há quase 3 anos atrás, uma hora não, 45 minutos de aula é paga, está, pelo menos em alguns ginásios, sem estar aqui a referir cadeias, a 15 euros a 45 minutos. Uma hora, 20 euros. Não, ganhávamos mais que isso. E não havia 45 minutos a uma hora. Porque tu, para teres uma aula de 45 minutos, tens que lá estar antes, tens que receber as pessoas, tens que despedir as pessoas. Passas sempre uma hora e um quarto, no mínimo. Portanto, recebia-se por aula. As coisas estão bem diferentes hoje. Isto foi em 99. Portanto, mais coisa, menos coisa. 22, 23 anos. Eu recebia mais por aula do que receberia agora se estivesse a fazer o mesmo. Nas cadeias que pagam bem. Ok. Ok? Mas era recibo verde também? Tipo... Sim, era recibo. Para nós era. Sim, era recibo verde. Era. Ok. Era recibo verde. Nós recebíamos mais por cada aula do que se paga nos dias de hoje nas cadeias que pagam bem. Portanto, não evoluímos em termos de fitness. Não. Um club manager, eu soube o ordenado de um club manager nos dias de hoje em Portugal, e também te posso dizer que na altura um club manager ganhava 2 vezes mais do que eles ganham hoje nos clubes em que são bem pagos. É assim, eu não posso comparar, obviamente que eu não posso comparar tão atrás, porque não é do meu tempo, mas eu posso comparar o início da minha carreira de fitness, há 13 anos atrás, estou a comparar com Portugal, obviamente. E saí em 3, portanto, em 10 anos, não estou a contar os 3 anos que estou aqui, os 10 anos depois regredimos assim para um lado, não só em termos de pagamento, mas como em termos de qualidade, e quem tem qualidade, os instrutores que têm qualidade, não estão a ser tratados com a qualidade que merecem. E eu fui a uma entrevista em Portugal quando eu lá estava, 2019, foi a coisa mais chocante que eu já fui até hoje, que nunca partilhei isto porque eu saí de lá com vergonha, mas com vergonha pela classe fitness e pela nossa classe profissional, eu fui a um ginásio, com uma entrevista que mandei o currículo, foi um anúncio que eu fui, a entrevista estava a pedir, o anúncio dizia que era para manager de aulas de grupo e OPT, e a minha candidatura era para manager de aulas de grupo. E eu, na altura, estava a recibo verde numa outra cadeia de ginásios e pensei, isto está para conciliar as duas coisas, se tiver horário. Então, a proposta deles foi, eu cheguei lá, entrevista com 3 pessoas, portanto, super formal. E a proposta, aquilo que eles me disseram foi, aquilo que eles me ofereciam era uma rede de contactos. Portanto, eu não tinha um ordenado, que hoje em dia é muito comum, haver cadeias de ginásio que não te oferecem ordenado nenhum, oferecem-te sim, ou pagas uma renda para trabalhar e usas o espaço, mas usas como tu quiseres, ou seja, vais à hora que queres, vens à hora que queres, fazes os PTs que queres, mas tudo aquilo que tu ganhas é para ti, portanto só tens de pagar aquele espaço. Ou então recebes um ordenado e fazes uma troca de tempo por dinheiro, ou seja, dás uma aula, recebes pela aula, ou fazes sala, recebes por esse tempo que estás na sala. Sim. Mas este ginásio em questão, que eu não vou dizer nomes, a oferta deles era
vais trabalhar para nós não temos nenhum ordenado para te oferecer. Tens uma rede de contactos que podes contactar para tentar vender PT, que eu não sei se essa rede de contactos já foi para outros colegas e se as pessoas não têm interesse, mas aquilo que me chocou mais ainda, e na altura eu fui honesta, eu disse, eu já estou noutro sítio, com a Recife Verde, mas com aulas que eu trabalhei para, não me caíram do céu, portanto, nós conquistamos as nossas aulas e vamos dando mais aulas consoante as aulas estão mais cheias ou mais vazias, ou a qualidade delas, e eles ofereceram-me exclusividade. Portanto, eles queriam que eu trabalhasse para eles com ordenado zero e a troca deles era dar uma rede de contactos, mas eu não podia trabalhar para mais ginásio nenhum. Portanto, a exclusividade deles era zero. E aquilo chocou-me tanto. E era um ginásio, atenção, eu não vou dizer nomes, mas é uma cadeia de ginásios que eu tinha como uma reputação lá em cima, com nome, um ginásio enorme. Portanto, não estou a falar de um ginásio pequenino, que não tem forma de... Não, estamos a falar de uma cadeia de ginásios que pode. E foi a última vez que eu fui a uma entrevista de trabalho em Portugal e disse, eu nunca mais vou a uma entrevista para isto. Ou é uma aula, ou é... Há uma coisa que eu, ok, eu vou dar uma aula, mas tu pagas-me a aula. Eu não... Epá, foi... Ok, mas há uma coisa que eu acho que é assim, não é só em Portugal, é no mundo inteiro. Ah, eu acho que a culpa é nossa. Uma parte da culpa é nossa. Porque é nós que é assim, tu não vês os. Ok, tu vês uma classe como os médicos e os médicos não desvalorizam o trabalho deles. Tu vês uma classe como os advogados e os advogados não desvalorizam o trabalho deles. E tu vês uma classe como os arquitetos e eles não desvalorizam o trabalho deles. O problema é que na nossa área, como toda a gente pode fazer tudo, independentemente das qualificações que tenha, e Portugal é, sem dúvida, um dos melhores países do mundo, porque no resto é uma selva. Em termos de qualidade, certo? Em termos de qualidade, Porque Portugal em termos de é pagamento e reconhecimento... Não, sim, mas mas lembra-te que assim, nós agora estamos no Médio Oriente e eu estive na Ásia antes, mas a Europa não está melhor, a Inglaterra é uma miséria. Mas olha, eu tenho tenho 4 realidades. Realidade. Portanto, eu tenho a realidade portuguesa, tenho a realidade de Inglaterra, tenho a realidade de UAE e tenho a realidade do Qatar. E eu posso, sem dúvida, comparar e concordar contigo que realmente para trabalhar na área do fitness, na minha opinião, não quer dizer que não haja muito bons profissionais também noutras nacionalidades, não é isso que eu estou a dizer, mas de forma geral, Portugal e Brasil, na minha opinião, são os melhores em termos de qualidade, de conhecimento e de entrega de trabalho e de persistência e perseverança. No entanto, apesar disto tudo, eu vi também muita coisa na Inglaterra, mas és reconhecida e és paga pelo teu trabalho. Eu nunca trabalhei de graça lá. Em Portugal, pergunta-me quantas vezes eu trabalhei de graça. Quantas horas eu dei a ginásios? Muitas. Mesmo. Mas o que eu E estava a o dizer que aí, é pronto, assim, Médio Oriente é uma realidade é completamente diferente, diferente. diferente. Portanto, Tem nem nada a vou ver, entrar por aí. Mas tem eu nada estou a a ver. comparar dois países da Europa que nós, em termos Mas de quando, conhecimento, com a Inglaterra, eu sinto que nós não somos reconhecidos de todo ou valorizados em Inglaterra. Estou-te a falar, pronto, da realidade quando eu lá estive, entre 2013 e sim, 2016. sim, Neste momento eu não sei. sim. Parece que está um bocadinho diferente, mas quando eu digo a culpa é um bocadinho nossa, é porque se em termos de qualidade técnica, há muita coisa boa, muita coisa má, mas temos que pensar assim. Em termos do que se passa, em termos do que é exigido aos portugueses para trabalhar no ginásio, tens pelo menos uma qualidade mínima. Por exemplo, o Médio Oriente é uma selva, que não há legislação. Tipo, hoje Os PTs têm se um curso de fim de semana. olha isso, tem um curso de Instagram. Sim, ah, imagem e vende. há um curso de Instagram. ah, ou procuram as prescrições de treino no Instagram. A Ásia é igual. A Ásia é igual.
É exatamente igual, porque é assim que o mercado o exige e é assim que as empresas o exigem, portanto, na Ásia é igual, tu precisas injetar 50 PTs numa rede de clubes e vais buscá-los onde eles estiverem, seja como assistente no consultório dentário, empregado do Starbucks, queres? Bora, que eu formo que vais daqui a 15 dias já és PT. Porque é esta a realidade, não vale a pena dizer que não. O que eu acho que os portugueses são muito maus numa coisa, nós somos muito maus em marketing e somos muito maus em valorizar-nos. E não é valorizar-nos aos olhos dos outros, é valorizar-nos na nossa própria casa. Nós somos muito maus em valorizar-nos. Ah, muito maus. E, portanto, quando eu digo a culpa é nossa na perspectiva que quando tu tens pessoas a aceitarem a dar aulas por 8 euros com recibo, não, é evidente que daqui a 10 anos não vais estar a ganhar mais, vais estar a ganhar menos. Agora, agora é evidente que assim, isto também acontece porque tu não tens uma associação poderosa por trás de ti que diga, não, isto não vais fazer. Nenhum Ou a médico Dra vai tem, fazer isto, ou, nenhum médico vai fazer isto porque a ordem dos advogados vem atrás dele. ou a dar treinos de Nenhum PT equipe. por 10 euros, por exemplo, um treino individual por 10 Exatamente, euros. exatamente. Portanto, quer dizer, não há como, é um conjunto de fatores, percebes o que eu acho que eu estou a dizer assim? Mas as Eu acho que cadeias não de podemos, ginásios, Raquel, as vou cadeias de falar de ginásio uma são empresas. específica, vou falar de uma específica que eu conheci em 2013 e que eu voltei à mesma em 2019. E em vez de de eu ver uma evolução em termos de apoio, de conhecimento, e era uma empresa que estava super bem no mercado, foi ao contrário. Portanto, mais exigente em termos daquilo que tu tens que dar, cada vez a pagar menos. Portanto, eles exigem mais de nós enquanto profissionais, tens que dar mais, tens que fazer mais, e depois o reconhecimento não existe. As cadeias de ginásios, para mim, eu tenho esta visão, são iguais às cadeias de fast food, são iguais às cadeias de hotéis, só são ginásios, porque o resto é igual, exatamente igual. São fundos financeiros que injetam o dinheiro e que querem o dinheiro passado 24 meses. Ginásios, hambúrgueres, hotéis, ah, bijutaria, a gestão é sempre a mesma. Portanto, eu não vejo isto só nos ginásios, percebes? Eu não tenho não estou a dizer que está certo, hein? Não está certo em área nenhuma do negócio, ok? Não está certo em área nenhuma do negócio. Ah, a minha perspectiva é, mas isto é a realidade dos dias de hoje. E para mudar isto, é assim, são fundos financeiros que gerem, que investem, contratam um board para gerir. O dinheiro é injetado, 2 anos depois o dinheiro tem que sair. E tem que sair mais. E o que é que aquele board faz para 2 anos depois o dinheiro sair mais? É o que o board tem que fazer. E isto não acontece só nos ginásios, acontece em todas as áreas de atividade. Ah, por isso é que eu acho que, por exemplo, a nível do fitness, e eu digo sempre, eu nunca digo não, porque se tiver que fazer, se precisar de fazer, volto a fazer, mas nos dias de hoje, que se me perguntam, eu, enquanto eu puder fazer, eu vou escolher o nicho do mercado onde eu quero trabalhar. Percebes? Porque eu se calhar prefiro ser uma desconhecida, ou trabalhar num sítio desconhecido e efetivamente trabalhar e ter um ordenado melhor e não ter títulos, percebes? Não sou CFO, eu não sei o quê, que também há muito isto. E depois eu digo, mas olha, sabes, ganhas menos 30% que eu, que não tenho um terço da responsabilidade, mas também tens muito isto, percebes? Portanto, eu se calhar prefiro esta via do que a outra. Agora, acho que a responsabilidade é de toda a gente, é nossa, como portugueses, que não somos muito maus em marketing, somos muito maus em promover-nos a nós próprios. É, é porque não nos associamos para efetivamente exigir dos nossos direitos, percebes? E porque efetivamente, se não tiveres um link muito forte, eu digo isto outra vez, mais uma vez, os advogados, os arquitetos e os médicos são
os 3 melhores exemplos, devíamos olhar para eles para ver como é que eles funcionam. Tipo, tu quando precisas de um advogado, quando fazes um telefonema, o advogado conta os 10 minutos que esteve a falar contigo ao telefone e põe-te na conta. Portanto, e isto é aceito pela sociedade sem qualquer problema. Porquê é que não é aceito pela sociedade que o PT não dê treinos à borla? Portanto, percebes o que eu te estou a dizer? Efetivamente, estas 3 classes profissionais, evidentemente que é assim, nós estamos a falar de uma profissão que também tem 30 anos de história, não tem, nem faço ideia, 3.000, não é? Desde o tempo da medicina chinesa ou da medicina moderna, desde o futuramente do Hipócrates, não é? Mas, efetivamente, temos um caminho a percorrer. Mas não é da maneira como nós estamos a fazer que alguma vez vamos lá chegar. E depois tens a selva, porque as empresas pressionam as pessoas para atingirem resultados e depois aquilo vira tudo uma selva. Qual é a tua visão atual em termos de. Portanto, tens 30 anos de fitness. O que é que tu viste em termos de profissionalização, de reconhecimento de mercado há 30 anos atrás e onde é que tu vês o fitness neste momento, não só como nós profissionais ajudarmos outras pessoas, que é a nossa função principal, não esqueçamos isso, mas também na área do negócio em si. Quando é que tu vês onde é que isto está, as duas eras, 30 anos depois? Olha, tu disseste a coisa que eu pessoalmente pessoalmente acho que toda a gente diz e ninguém faz. Ninguém, calma, há exceções, não é? E isto era aquela conversa que nós tivemos antes, é assim, os ginásios, o maior problema dos ginásios é a retenção. E nunca o vão resolver. Mas nunca o vão resolver enquanto a gestão for esta. Mas a gestão também não vai mudar. Portanto, estamos um bocadinho para arrastar da boca. Quando diz, a nossa função é ajudar pessoas. Isso é o que, eu vou dizer um número à toa, 80% do fitness diz, mas ninguém faz. Porque quando tu queres ajudar pessoas, tu tens que pensar a longo prazo. Tu não tens que pensar no programa de 12 semanas para perder 10 quilos. E isto é a minha opinião acerca do fitness. O fitness tem um problema grave. Para mim, o maior problema do fitness é ok, o problema desta empresa é a retenção, 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 e depois tem que vender e vender e vender, e não se retém nem os sócios, nem os clientes de PT. Os sócios não se retêm porque saem, os clientes de PT porque se cansam de ter PT, ou porque é caro, ou porque é isto, ou porque é aquilo. Portanto, tens 2 problemas de retenção. Tens o problema de retenção do sócio e depois tens a retenção do sócio como cliente de PT. Ok? Isto nos padrões tradicionais de funcionamento do ginásio. Agora, quando a tua principal fonte de comunicação no fitness é a estética, tu nunca vais resolver o problema de retenção. Porque se tu só falas em estética e no six-pack e no bikini body e no bikini body, tens dos 12 semanas de programa para atingir o bikini body, tens duas, ou as 12, o programa de 8 semanas para qualquer coisa, tens 2 coisas que vai acontecer. Ao fim das 12 semanas as pessoas atingiram o resultado e disseram olha, adeusinho, até já. Porque entretanto não houve educação para o movimento como estilo de vida, não houve absolutamente nada. Portanto, as pessoas foram lá eu venho aqui para perder a barriga. Ao fim de 12 semanas perderam a barriga e disseram olha, já atingi o meu objetivo, adeus. Ou, ao fim de 12 semanas não perderam a barriga e dizer afinal vocês prometem uma coisa que não dão, adeus. E isto é a minha visão do fitness nos dias de hoje. Tipo, toda a gente fala em manter os sócios, mas toda a gente continua a vender com programas estéticos de curto prazo. Portanto, nós vendemos programas de 3 meses, mas depois queremos que os sócios fiquem lá 10 anos. E isto, para mim, pessoalmente, não faz qualquer sentido. Mas eu também percebo o problema dos ginásios. Porque se tu mudares a filosofia, tu tens que mudar a maneira como os ginásios, como os negócios funcionam nos dias de hoje. Que é, por isso é que depois tens muitos casos de sucesso quando as pessoas pensam de maneira diferente. E dizem, são os unicórnios. Não, quer dizer, se tu estás a pensar em cenas de longo prazo, em questões de longo prazo, numa situação de longo prazo de educação, de mudança de comportamentos, fazer do movimento um estilo de vida, tu não podes estar pressionado para atingir objetivos financeiros a 3 meses.
ok? Isto demora tempo, mas ao É mesmo assim, tempo, em termos de mas ao mesmo timing, eu percebo tudo aquilo que tu estás a dizer. Eu acho que o problema aqui não é dar-se um nome a um programa, não é o tempo que a gente diz 12 semanas para perderes barriga ou o que quer que seja. Eu acho que o problema aqui é é o que está por baixo, que é ensinar aquelas pessoas que aquilo é o início de uma mudança de vida. E é o isto problema que eu aqui é que acho que eles não falha. o problema aqui é educação e olhar para o movimento como um estilo de vida e não como um quick fix, uma solução rápida para um Sim, problema estético. tanto a exercício como a alimentação e mindset. Alimentação, Porque é tudo a mesma coisa, é assim, nós queremos, ok, tu podes até ter, em 3 meses, podes realmente ver resultados e o teu corpo se transformar. No podes. entanto, se tu não tiveres uma mentalidade, isto é para o resto da minha vida, as mudanças que eu estou a fazer têm que ser um estilo de vida e não é para estes 3 meses, é energia. Eu digo isto sempre, eu digo isto a todos os meus alunos que me procuram, que me dizem que querem emagrecer, que qualquer que seja o objetivo, eu digo assim: eu não te vou passar uma dieta, eu não te vou passar nenhum programa de exercícios para tu atingires este objetivo em X tempo. Isto é um estilo de vida. Portanto, as mudanças que tu tens que fazer em termos de comportamento, sejam alimentares, sejam de exercício, seja de mentalidade, é para o resto da tua vida. Se tu queres um quick fix, eu digo mesmo: se tu queres uma dieta, vais a um Instagram, vais a uma revista e encontras uma dieta. Isso não te vai resolver o Encontras teu problema. centenas de dietas. Nós só Isto é a estamos mesma diferentes. coisa, é a mesma coisa que as pessoas, quando as pessoas, mas eu vou ao YouTube e tenho centenas de treinos. E tem, Claro, vai, é mesmo. fazes? Não. Mas eu no YouTube tenho os programas de treino à borla. Então pronto, e fazes? São adequados a Não, ti. nem pergunto isso, nem pergunto isso, nem pergunto isso. Quando vem, eu tenho muitos, não tenho muito, mas é assim, pronto, eu não, tenho algumas abordagens. Não, mas não tens um programa. Não. Mas, então, mas vais ao YouTube e tens. Tenho, mas efetivamente custa X. Mas eu no YouTube tenho milhares de aulas à borda. Então para que é que me estás a contactar? É um bocadinho assim, percebe? Portanto, quando eu digo na área do fitness, o problema de comunicação das grandes empresas não é essa. Não é comunicação educacional. A comunicação das grandes empresas do fitness é a comunicação do resultado rápido. E a verdade é que tu estás a pôr isso na parte da empresa, mas eu agora vou ser muito honesta e aqui acho que os meus colegas vão me odiar no que eu vou dizer, mas a verdade é essa. Estás a falar em termos de empresas. Nós profissionais, muito nós, também só estamos a ver isto a curto prazo. O Só nosso mindset também, em termos gerais, também é para o agora, não é para Nós não daqui a 10. ensinamos, em forma geral, nós não ensinamos e muitos de nós profissionais habituam os seus alunos a treinar sempre com alguém, em vez de lhes. Não é uma crítica, cada um faz o que faz, eu não sou ninguém para estar aqui a julgar ninguém, mas o meu principal objetivo enquanto profissional É é, torná-los se eu não lá independentes. estiver, ele está a fazer o treino na mesma. Portanto, dele. Porque ele não Ninguém vai vai ser treinar teu comigo para o resto da vida, porque ele da vai de vida. férias, porque eu provavelmente também vou mudar de país. Eu quero é que aquela pessoa seja ativa. Eu quero que aquela pessoa se alimente bem, que ela seja consciente e que ela seja ativa para o resto da vida. Comigo, fantástico. Mas se eu não lá tiver, que ele consiga ser na mesma e que ele tenha as ferramentas e que ele treine em segurança e que ele saiba o que é que está a fazer. E nós não ensinamos isto, nós profissionais não ensinamos isto. Nós queremos que aquela Ó, pessoa não Raquel, esteja sempre a pagar. Isso não é correto, o não é ético. melhor, o melhor, mas se tu fizeres isso de outra maneira, ela vai-te acabar por estar sempre vai-te acabar por estar sempre a pagar-te. Porque reconhece valor no teu trabalho e mesmo que Mas é mude, isso vai continuar a mesmo. ser tua Mas é cliente. isso mesmo. Mas é isso mesmo. Mas aquilo que eu quero genuinamente é quando ela vai de férias, que os meus alunos vão de férias e quando eles não conseguem treinar comigo, eu quero que eles se mantenham ativos. Eu não quero Exato. só que eles me paguem porque eu lá estou. Não, eu quero que eles estejam bem, que eles estejam ativos. É a saúde deles que me interessa. Se eles, o pagar, o outcome disso, o resultado disso é uma consequência. Mas a minha Vem principal depois. função enquanto educadora é eu quero que aquela pessoa perceba que exercício físico
não é para ela ser magra. O ser magra é uma consequência. Eu quero que ela sinta que aquilo faz bem à mente dela, que o corpo dela precisa daquele movimento, que ela tem melhor mobilidade, que ela tem melhor postura. É essa a minha função enquanto profissional. Eu acho que nos falta isso enquanto profissionais. Eu há uns tempos, isto é como a história do o melhor programa de treino é este. Não E eu existe. digo, isto não existe, é a maior bullshit, é a maior disparate, Não existe. porque o melhor programa de treino para qualquer É pessoa é o aquilo que que tu ela faz. fazes. Portanto, não vale a pena dizer-lhe que ela tem que fazer treino de força. Se ela odeia fazer treino de força e se ela só gosta de fazer zumba, deixa-a fazer zumba e depois orienta. Porque 6 meses depois, se ela continuar ativa, ela vai acabar por ir pegar nos halteres. Porque ela vai vai perceber a acabar por necessidade disso. ela vai perceber a necessidade disso, ela vai acabar por ir para a aula de yoga, ela vai acabar por fazer a mobilidade que precisa. Mas tens que primeiro alterar o comportamento, tens que passar pela fase do sentir-se bem pelas libertações de endorfinas pós-exercício. Ela tem que passar pela fase em que a recompensa pós-exercício é tão maior do que a outra recompensa de ficar sentada no sofá a ver uma série da Netflix, porque é basicamente disto que nós estamos a falar, e depois o resto ela vai chegar lá por ela própria. Quantos alunos eu não tenho que chegar, eu só quero fazer pilates, e passado um ano estão a fazer treino de força no ginásio com outros colegas, estão a fazer aulas de cycling, estão a fazer yoga, estão a fazer pilates. Mas começaram por aí. tiveram, portanto, o melhor, tens que fazer isto. Se a pessoa não gosta, Não e se vale a tu lhe pena. disser que ela vai existir e vai acabar por não fazer do exercício um hábito, nós perdemos o cliente, o clube perde o cliente e ela vai voltar à vida sedentária. Exatamente. Já lá vai muito tempo, eu acho que vou-te partilhar, eu tenho isso escrito muitos, foi há um bocadinho antes de eu sair de Singapura, portanto foi para aí há 1 ano e meio. Eu escrevi um daqueles posts no Instagram muito grandes, que é raro escrever tão grande, tão longo, e que dizia Stop Smart, Start Dumb. Os objetivos têm que ser smart. Ou seja, deixa de ser inteligente e começa a ser burro. Basicamente é isso. Exatamente. Basicamente o que eu escrevi é Stop Smart, Start Dumb. E o smart é aquela coisa que todos aprendemos nos cursos todos de PT. Para reter clientes, eles têm que atingir objetivos. Se eles virem os objetivos, eles retêm-se, eles ficam. E então têm que ser específicos, mensuráveis, achievable. Sim, achievable, realistic, time-based. Realistic, time-based. Já foi há muito tempo. E o DAM era qualquer coisa como desirable. Já nem lembro o que é que eu escrevi, mas basicamente é assim. Isto específico é muito bonito, mas se a pessoa não gostar do que está a fazer no início, nunca vai lá chegar. Portanto, antes de começarmos com as especificidades todas disto, daquilo, daquele outro, vamos primeiro perceber o que é que a pessoa gosta de fazer, motivá-la para tornar o que ela gosta de fazer um hábito e depois encaminhá-la para as coisas que ela vai descobrindo que gosta e que não sabia. Isso mesmo. Pronto, e basicamente é esta a minha visão. O melhor exercício para não sei o quê, o melhor exercício para... O melhor é mesmo aquele que tu fazes. O melhor exercício é aquele que a pessoa faz. Sem dúvida. E depois vai sempre encontrar uma forma de melhorar o que ela já está a fazer, mas no seu timing. No seu timing. E depois há muito também a tendência nos dias de hoje, por exemplo, de quererem aplicar nos sócios dos clubes e na população geral os princípios de treino dos atletas. As pessoas não são atletas de alta competição. Esqueçam, elas não vão nunca perceber. O DAM era DUM, que era doable, estável, unique, único e motivador. Mesmo. Agora vou perguntar o que é que era. Olha, há mais 2 temas que eu queria falar contigo. Vou deixar a parte boa para o final, que é o que é que tu estás a fazer agora. Essa t-shirt já diz muito, mas antes disso.
Que é o meu Nós já lá Instagram, vamos, já lá vamos. é a minha conta de Instagram. Já lá vamos. Tu, pelo meio, tiveste um cancro de mama, certo? Sim, Tinhas quantos anos mais ou menos? 38. O que é que. E pronto, sempre tiveste. Portanto, agora corrijo-me se eu estiver errado. Sempre tiveste ligado ao exercício físico, portanto, sempre foste uma pessoa ativa, cuidado da alimentação. O Sim, que é mais que. ou menos. Ok. O que é que achas que aconteceu fisicamente ou emocionalmente, se tu consegues perceber que levou a. Não sei, é assim, quando o médico perguntava há antecedentes familiares, e a minha mãe é enfermeira, e a minha mãe estava comigo nesse dia, quando foi esta consulta no IPO, depois quando é detectado o tumor maligno, há um, quando é Como é que foi? detectado um. Como é que, como é que detectaste Ok, palpação? por palpação era muito superficial, eu até tenho um nódulo muito superficial. Fui logo verificar. Era uma coisinha pequena, estava a ser vigiado. Fazia todos os anos, desde os 35 anos, mamografia, ecografia, todos os anos o nódulo estava lá, toda a gente olhava e dizia, isto não é nada, isto é uma coisa normal de mulher. É uma coisa normal de mulher, isto não toca a nada. Então, não São sentias coisas. cansaço extra ou dor, Não, nada? não, 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 Zero. nada, zero, zero, zeríssimo. A ginecologista disse, olha, se quiseres eu posso tirar isto até aqui no consultório. Então, é uma Não, não, coisa não. muito pequenina. Uma coisa pequenina, não, e era benigno, era um nódulo no peito, como há muita gente que tem e nem sabe. Sim. E nem sabe, porque se fosse mais interno eu nem sequer tinha sentido. Mas pronto, sabia que ele lá estava, portanto fazia palpação várias vezes, para perceber se estava tudo na mesma e, e fazia os exames todos os anos, pronto. Ah, e basicamente o que aconteceu foi de um dia para o outro, literalmente de um dia para o outro, eu não sei precisar, mas eu lembro que fazia palpação frequentemente, Para não ver digo se todos havia os dias, alteração do duas ou nódulo. três vezes por semana, tipo, estás a tomar banho e vais lá com a mão. Sim. Porque era mesmo acima do mamilo, era fácil, era só pegar, era Uhum. literalmente puxar e percebe que aquilo dava para puxar e era como se Uhum. fosse tipo um mini caroço de azeitona. E de repente eu toquei e aquilo estava tudo diferente. Mas foi tipo, não foi mais de 15 dias. Tipo, dentro, isto está igual, para isto já não está igual. Fui logo fazer uma ecografia. Na ecografia, a médica disse logo: eu não gosto desta morfologia, portanto, vamos já ao resto. Vamos já fazer a mamografia. Continuo a não gostar desta morfologia, do feitiço do que está a acontecer. Então vamos lá continuar por aqui, vamos lá continuar. Eu fui logo acompanhada pelo IPO. Assustaste ou estavas ainda tipo na boa calma? Ou nessa altura já estavas assim. Não, eu nunca me assustei. Eu nunca me assustei. Ah, eu pensei, pronto, ok, vamos lá. Entretanto, então vamos lá ao IPO. Fui ao IPO, então vamos fazer uma biópsia. Fizemos a biópsia, mas tirar um bocadinho, os exames todos, índices tumorais, etc, etc, etc. Ah, Tudo negativo, tudo limpo. Ah, a minha mãe é um bocadinho a ter um freak out, a dizer que eu era uma falsa negativa, pode acontecer. Portanto, a tua mãe sentia que era mais que não estava certo. A minha, Raquel, a minha mãe é da área da saúde. As pessoas da área da saúde não Elas sabem. veem não, elas não sabem. Ela é assim, elas não veem, imagina, um cirurgião não vê, e a madrinha e elas trabalharam com a Manela Tunes, o cirurgião cardíaco, ele se calhar operou 1000 pessoas e morreram-lhe duas. Ele não conta as 998 que ele salvou. O pessoal da área da saúde conta os dois fracassos. Percebes? Eles não veem. Então, tens o espectro do está tudo bem ou pode ser uma tragédia. E eles veem sempre o lado da tragédia. Percebes? Eles veem sempre o pior, na pior das situações. No pior cenário, o que é que eu posso fazer para resolver? Uhum. Porque no melhor está resolvido. Uhum. Portanto, eles não são necessários. Isso é um bocadinho como as pessoas da área da saúde veem
a medicina, percebes? E Uhum. as ciências médicas. Não é porque teve um feeling extra ou isto ou aquilo. É muito a maneira como eles estão wired, Uhum. literalmente. O cérebro deles funciona. Um, e a minha Então médica na deu-te o altura. negativo e a tua mãe achava que. Não, a minha mãe dizia isto. A minha mãe dizia, oh, se calhar, tipo, às vezes está tudo negativo e não está. Porque há casos destes, há Sim. tipo um em não sei quantos milhões, Foi mas o há. teu, então, ou não? Não, porque depois, entretanto, o que eles fizeram, entretanto, a minha médica também não gostava da morfologia da coisa, e então resolveu fazer uma segunda biópsia para tirar tudo, para tirar Ok. o caroço todo. E depois mandou-se o tecido para a análise e passado 3 meses, foi o tempo que aquilo teve a análise, passado 3 meses, telefonaram-me a dizer, testou positivo, vens para o IPO para a semana, vais ser operada. Durante. Ok. Portanto, segunda vez eles tiraram mais um bocadinho para análise porque Não, tiraram uma. tiraram tudo, tiraram tudo, tiraram Então tudo, não tiraram tudo e tiraram precisas de ir fazer. cinzas, porque quando deu positivo a seguir tens que fazer uma coisa que eles chamam de limpeza do campo cirúrgico, que é tirar os tecidos à volta do sítio onde ele estava, que era para saber Ok. se há ramificações. Durante esses Porque 3 meses não fizeste nada, viveste a tua vida nada. normal. Normal, normal. Foi para a análise, foi para os laboratórios do IPO, eu fui à minha vida, fui de férias, e depois, passar 3 meses, telefonaram-me e dissemos: encontramos o bicho mau. Ah, portanto, agora vens e agora vamos fazer a limpeza do campo. A limpeza do campo, no meu caso, foi abrir outra vez, tirar os tecidos à volta da zona onde ele estava e voltar a levar os tecidos para a análise. Se naqueles tecidos houvessem índices tumorais, então aí depois provavelmente tinha que fazer tratamentos de radioterapia, não sei, quimio, rádio, não sei, pronto. Depois os procedimentos ah, dependiam. Se os tecidos estivessem limpos, pronto, Estava tudo era ir bem. para casa, estava tudo bem e era só manter a supervisão durante algum tempo. O meu tinha 95% de hipótese de aparecer o mesmo na outra mama nos primeiros 5 anos. Portanto, nos primeiros 5 anos eu tive uma vigilância muito apertada, 3 em 3 meses. 3 em 3 meses, Mas não tiveste a vai, fazer tratamento de quimioterapia, radioterapia, nada. Ok, nada. Foi ok. apanhado o que eles Mesmo chamavam no início. em estágio zero. Ok, uau. Portanto, só para alertarmos aqui o quão importante é a nossa vigilância, o nosso. Apanhar ao princípio. Yeah. E pronto, do outro lado nunca mais estiveste, sempre foste vigilante, sempre foste ficando atenta e Sim, tudo os certo. primeiros 5 anos tens uma muito próxima. Depois, a seguir passas, aliás, a seguir passas para ser, a partir dos 5 anos, acho que foram acho não, se a partir dos 5 anos era só uma vez por ano, basicamente, tens que fazer uma vigilância uma vez por ano, e eu sempre fiz duas. Ok. Portanto, ainda Pronto, extra cuidado. eu sempre fiz duas. Pronto, fazia Continuas a sempre, fazer ainda. sim, sim, só fazes uma mamografia por causa da reação por ano, mas faço duas ecografias e faço uma consulta por ano. Portanto, quando Ok. faço a mamografia e a ecografia a meio do ano, se estiver tudo bem, mando só as coisas para o médico para ela ver os relatórios. Depois, em dezembro, volto a fazer a ecografia, vou à consulta, fazemos os cheques, siga. Ok. Boa. Portanto, é mesmo aquela mensagem de nós estarmos mesmo atentos ao nosso corpo e a Uhum. importância do diagnóstico precoce. É quando nós estamos confortáveis com o nosso corpo, notamos logo que alguma coisa não está bem e é tipo Yeah, ir logo procurar ajuda. Boa, yeah. ainda bem. Olha, então agora explica-nos o que é Conta. que tu estás a fazer, essa t-shirt, o que é que essa t-shirt quer dizer, o que é que estás a fazer em termos profissionais e em Aham, termos profissionais, mas mais no teu business pessoal, que eu acho que estás. aham. E onde é que tu vês, tipo, a Margarida em termos profissionais no futuro? Então, em termos profissionais, estou na Arábia Saudita a trabalhar para um clube privado. Onde eu estou é um clube privado. É uma marca que já tem mais de 3 clubes
2 no Egito e 1 em Riad, e os do Egito e do Riad não são privados. Basicamente são clubes abertos, quem tiver dinheiro e quiser entrar, entra, paga Portanto, e quando tu dizes torna-se sócio. privados, é só determinadas pessoas com convite é que podem aceder a esse clube, é isso? Só pessoas aprovadas pelo board É que é que podem. se podem inscrever, é que Tá. podem pagar, basicamente. Pá, Estamos a falar da isto Arábia é, Saudita, não é? estamos a falar da Arábia Saudita. Basicamente é assim, não interessa quanto dinheiro tens, se não É mais o teu pertenceres a. nome. É o teu nome, e especialmente este, porque é o clube onde o fundador da empresa está. Eu costumo dizer na brincadeira, isto pronto, é um podcast em português, eu posso dizer isto na brincadeira, mas é um bocadinho a realidade. Ah, este é o clube, é o parque de diversões do fundador. Eu quer treinar com pessoas, quer ter os serviços à disponibilidade dele, mas não quer ter o clube aberto para toda a gente. É o direito dele, se Ah, paga para isso, não é? Exatamente, ele quer ter, acabou. Podia ter o clube só para ele, mas Uhum. ele não quer ter o. Podia ser o ginásio privado dele, Sim. mas ele gosta de ter pessoas à volta dele. Portanto, os sócios do clube são basicamente ou família, eles estão todos ligados, ou familiarmente, por laços familiares, Uhum. ou por ligações de negócios. Uhum. E a Arábia Saudita é um reino absolutista e, portanto, quem não sabe, basicamente isto funciona, é a família real e o grupo de famílias à volta da família real, que na Arábia Saudita são as famílias importantes, os Bin Laden, os Alireza, os Kamel, os Al-Akil, e estamos a falar das famílias que controlam construção no mundo Portanto, os inteiro. negócios assim. E em termos Portanto, não, pessoais, o teu projeto é basicamente o quê? Portanto, é Movement by Margarida Ferrão, que é o nome que está na tua t-shirt, é o teu logo. exatamente, é uma logo, é a minha conta de Instagram. Isto foi uma empresa que eu fundei há 3 anos, para aí. Ahm, É 100% online ou não? Quando eu fundei, não, agora é. Ok. O Agora é porque eu, na Arábia Saudita é só, que é que só, fazes? só trabalho por fora da Arábia Saudita. Ok. E o que é que Ok. consiste exatamente o teu projeto? Imagina que eu quero, não percebo nada de fitness e quero treinar contigo, ou o que é que tu ofereces? Eu ofereço programas de movimento para aprender a gostar de exercício Uhum. e para melhorar mobilidade e flexibilidade Portanto, tu és pro em de postura. mobilidade e pilates, Eu não ia certo? dizer que sou pró, mas é o que eu faço melhor. Ok. A É tua, o que eu faço you are, melhor. you are specialized in. Portanto, és especializada em. Posso dizer Sim, assim? sim, sim, sim. Ok. Pilates, mobilidade, flexibilidade. Sim, 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 Portanto, sim. tudo o que É esse. melhora a qualidade do movimento. Tudo o que melhora a ah, qualidade do movimento. Basicamente, eu costumo dar este exemplo. Quando construímos uma casa, temos que fazer as fundações, depois as paredes e os telhados. Eu trato as fundações. exatamente, que é a E, mobilidade. sim, e mesmo no ginásio, no meu trabalho como personal trainer, a não ser que as pessoas peçam para eu fazer o resto, eu, quando passo para a parte das paredes e do telhado, passo para o outro. Uhum, ok. Eu faço a parte das fundações, ok, já o tornozelo já funciona, já tens alguma Mobilidade do literacia, ombro, sim. motora. Nós estamos a falar em situações que, por exemplo, a dar uma aula, eu peço a alguém para alinhar o osso púbico ou para pressionar o osso púbico num. Isto é a realidade dos dias de hoje. Nós achamos que as pessoas são todas especialistas em movimento. Não são. Elas, a maior parte das vezes, não fazem ideia do que nós estamos a dizer. Uhum. Ah, eu peço para pressionar o osso púbico no colchão e elas perguntam-me o que é o osso púbico. Portanto, o que eu faço é ensinar as pessoas a mexerem-se. Uhum. Já se sabem mexer? Siga. Olha, até para nós Façam. profissionais, devo dizer que eu aprendo muito contigo, porque há muitas coisas que tu partilhas nas redes sociais. É verdade. É Uhum. verdade, porque ninguém sabe tudo. Portanto, eu falo por mim, eu não sei tudo. Eu estudei.
Eu não estudei sei esta nada. área, mas não sei os movimentos todos e não sei tudo. E aprendo imenso contigo, não só a forma como tu passas nas redes sociais, em termos de movimento, mesmo a informação que tu passas sobre isso, portanto, estás tipo, não é só, não estás só a causar, a dar informação para quem é desconhecido em termos da área, mas também para quem é da área. Obrigada. Não, e uma coisa que, por exemplo, eu não uso termos técnicos. Porque tem esta perfeita realidade. As pessoas não fazem ideia, não sabem o que é o uso público. É verdade. Como é que eu achas que elas vão entender o que é outra coisa qualquer? O AISL, a crista ilíaca. Sim, também não uso nada disso técnico. Tipo, não vão. Mas, por exemplo, nome Eu de no outro músculos dia, usas? eu no- Usas o nome dos músculos, por exemplo, bíceps, tríceps ou nem por raramente. isso? Eu por acaso isso Bíceps, uso. bíceps, sim, bíceps, tríceps, Digo onde é que é, mas eu normalmente uso porque também quero que a sim, sim, pessoa perceba o que é que eu estou a dizer. Tipo, sim. não diga assim para Sim, o ar. não, chega uma parte que podes educar. Atenção, eu tenho alunos que, que eu posso falar termos técnicos porque são 10 anos de educação, Uhum, ok? Eu tenho alunos que estão comigo há mais de 10 anos. Portanto, chega uma altura que aquilo já quase funciona por telepatia. O que é um grande desafio, porque ao fim de 10 anos tu pensas, e o que é que eu vou fazer agora? é Qual verdade. é, tipo, o que é que eu lhes vou... Porque para mim, quando estás a dar uma aula ou um PT, o teu objetivo é ensinar qualquer coisa de novo àquela pessoa naquele dia. É acrescentar valor. Uhum, É que assim, tu vais dar um treino e acrescentaste valor. E uhum. às tantas, ao fim de 10 anos, e agora? Tipo, o meu repertório já acabou. Mas Tipo, sabes onde o que é que às vezes eu penso também é que nós, como a nossa área é isto e nós vivemos em exercício e parece que a outra pessoa absorve o mesmo que nós absorvemos, mas não, às vezes nós temos que Não, voltar à base novamente e ensinar, logo, porque voltas ela já atrás. se esqueceu, ela já se Esqueceu. esqueceu. E nós é que como nós lidamos com isto sempre e parece que estamos a falar, a repetir sempre a mesma coisa, mas para nós é repetição, para aquela pessoa não é, ela se calhar ouviu Não aquilo é? 2 ou 3 vezes, mas ela precisa de ser relembrada. Sim. Eu no outro dia, a semana passada, numa aula, uma vez disse, em português, uma vez disse fletir, e foi o joelho, ou o cotovelo, foi qualquer coisa assim. Uma vez disse fletir, outra vez disse dobrar. Uhum. E quando eu disse basicamente a pessoa perguntou-me, quando tu dizes fletir é a mesma coisa que dobrar? Pois é, tipo, isto é a realidade das pessoas e muitas vezes as pessoas nem falam porque têm vergonha, Sim, mas não fazem ideia do que é que nós estamos a falar, porque nós estamos a falar literalmente chinês para elas. claro. É a mesma coisa quando os políticos estão a falar para nós, ninguém percebe o que é que eles estão a dizer, porque a linguagem é tão técnica que até eu, que Yeah, tenho alguma formação, não sou mais que ninguém, mas até eu, que teoricamente devia perceber, há coisas que eu não percebo o que é que eles estão a dizer, porque são palavras yeah, muito técnicas que eles usam, portanto, eles não estão a falar para a população, eles estão a falar para eles próprios, porque ninguém percebe yeah. o que é que eles estão a dizer. Um mentor meu em Singapura há muito pouco tempo, antes de eu vir, aliás, eu já estava na Arábia Saudita e estávamos a ter esta conversa via online. E eu disse: como é que é possível? Esta gente é toda altamente educada e vem toda, especialmente na Arábia Saudita, todos têm casas em LA, em Londres, e todos estudaram em Stanford, na Columbia University, eu não sei onde, e fizeram Masters e os PhDs. E como é que é possível? E esse mentor meu disse: porque eles são altamente educados em tudo menos exercício. Eles não fazem ideia do que tu estás a falar. E eu disse: pois, já. Pois, Tipo, às vezes sim, nós esquecemos, porque temos esta sim, percepção. Esta pessoa passou pelas melhores universidades do mundo, até fez se calhar qualquer coisa relacionada com a área das ciências, na área da biologia ou das uhum. ciências médicas, e nós só assumimos que há coisa que às vezes dizer fletir e dobrar, que é para nós a mesma coisa, Eles não mas eles olham, mas percebem. é a mesma coisa ou não? Yeah, yeah, mesmo. Yeah. Olha, adorei a tua partilha, não vou-me alongar mais, estamos quase com 1 hora e meia. Para isto não ficar super, super longo, mas olha, adorei a tua partilha, a tua visão do fitness e tens um repertório tipo de 32 anos para
para falar, tipo, olha, continua a educar-nos, a informar-nos e a educar e a formar outras pessoas que precisam de profissionais como nós, que têm paixão, e aqui eu incluo aqui, sem a mínima arrogância, que têm paixão por aquilo que fazem, que têm brio naquilo que fazem, que põem a sua ética profissional à frente de qualquer coisa. Qualquer coisa. A parte monetária e a parte financeira é importante, ninguém está a dizer que não é, porque nenhum negócio funciona sem essa parte, mas não é a principal. Não pode ser aquilo que nos move de uma forma inicial, se é como faço entender. Portanto, o dinheiro vem como consequência daquilo que nós fazemos e da energia que colocamos, pela paixão, pelo aquilo que nós queremos, por nos importarmos com aquela pessoa. O Olha, resto vem. só para fazer aqui um remate, um mentor de negócios meu, quer dizer, uma mentora de negócios que está disponível para quem quiser ouvi-la e contratá-la e fazer coisas à borla, como há tantos, e para fazer coisas não à borla, porque ela explicou isto de uma maneira muito simples. Isto é como uma conta do banco. Tu, para ires à caixa multibanco e levantares dinheiro, tens que fazer depósitos. Quanto mais depósitos fizeres, mais dinheiro podes levantar. Isto é o nosso, e é isto o nosso negócio. O que tu achas que podes estar a dizer que estás a dar, não. Tudo o que tu depositares, vais receber de volta. Portanto, tu não podes, é assim, tu não, tens que entender, isto é um processo de relacionamento e de confiança, especialmente nos negócios online. Tipo, tu não vais estar à espera que as pessoas te comprem coisas online quando nunca te viram na vida, a não ser num ecrã do telefone. Mas tu tens que fazer depósitos na conta bancária para poderes depois levantar o dinheiro. É basicamente. É mesmo isso. É mesmo isso. Olha, muito obrigada. Muito obrigada por me teres contigo. Obrigada pelo teu tempo. Eu vou deixar aqui os teus contactos todos na descrição, porque põe tudo aquilo que tu quiseres pôr lá em termos profissionais que estás a fazer, tipo, põe lá em baixo, pessoas que queiram te contactar, tipo, eu deixo aqui todos os teus contactos. E olha, espero que um dia a gente se veja, não sei aonde, tu és minha vizinha agora, tipo, estás no país agora ao lado, mas tipo, nunca se sabe. Já tivemos para nos encontrar o mês passado, mas depois não aconteceu outra vez. Não se proporcionou, é verdade. Mas então, não se olha, proporcionou outra vez. Raquel, muito obrigada enorme. por me teres convidado, espero que tenhas gostado e um beijinho. Vai, falamos breve. Beijinho. Bye, bye. Deus, e nós vemos no próximo episódio do nosso podcast. Já sabem, comentem, partilhem, subscrevam o canal e até lá. Beijinhos.